Esse slide aí é um slide muito importante, porque eu tinha dito para os senhores lá atrás que esse crescimento contínuo que a gente tem de venda de ingressos, existia uma estratégia por trás disso. Não sei se todos sabem, o Flamengo implementou, ao longo dos últimos 60, 70 dias, uma área de CRM, que é uma área que usa dados e inteligência, coisa semelhante ao que o Theo faz no futebol. A gente começa a usar menos achismo e mais matemática para a gente entender como vender ingresso da melhor forma possível, como separar, que tipo de oferta fazer para quem, quando e como. Isso significou que a gente tem hoje uma venda muito mais eficiente. A venda, em pouco mais de 60 dias, cresceu em mais de 15%, na média, do que a gente fazia antes. Ajuda muito o fato de que a gente tem um data lake, que é uma base de dados, com dados dos torcedores do Flamengo, que interagiram já com o clube ao longo dos últimos anos, que superou, por sinal, recentemente, os 10 milhões de CPFs diferentes. Então, hoje eu sei dos meus 45, 50 milhões de torcedores do Flamengo, tem 10 milhões que eu sei quem são, onde moram, qual é o CPF. Em alguns casos, eu tenho informações, começo a ter informações sobre hábitos de consumo dessas pessoas, enfim. Isso ajuda tremendamente. Permite que a gente segmente a comunicação e, a partir daí, a gente tem uma venda baseada, como eu falei antes, em dados e não no chute ou na expectativa, enfim. Isso é o que está por trás do crescimento da receita com bilheteria. Isso é muito auspicioso, porque esse processo é um processo que tem aí, como eu falei, em torno de 70 dias. Então, a gente tem ainda uma margem de crescimento muito grande. O objetivo é a gente ter, no final, uma meta aí de 70 mil pessoas presentes no estádio, em todo jogo, pelo menos, usando esse tipo de ferramenta de venda nova. Eu tenho convicção que a gente vai conseguir. Bom, aí falando um pouquinho de novas receitas, alguns aqui devem saber, o Flamengo lançou uma marca própria recentemente, que chama Gávea. A gente fez um primeiro drop, como se chama no mercado, que é como se fosse um pré-lançamento com uma quantidade menor de produtos. Os produtos estão sendo comercializados, além do e-commerce do Flamengo, aqui na loja da Gávea, no Galeão, no Barra Shopping, nas lojas do Barra Shopping, que são duas, e na loja do Rio Sul. Eu acho que um aspecto mais importante talvez seja o fato de que a Gávea, além de ser uma marca própria, que dá ao torcedor do Flamengo a possibilidade de usar uma roupa no seu dia a dia, mais descontraída e não necessariamente ligada à roupa do jogo, enfim, que vincule ao atleta, enfim. É o formato de negócio que o Gávea introduz, né? É uma quebra de paradigma. Em vez da gente esperar o licenciado nos procurar para propor um produto licenciado, ou algo que ele queira desenvolver, a gente, a partir das informações que a gente tem do nosso consumidor, a gente busca os parceiros comerciais e desenvolve os produtos. Mas, afinal de contas, qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que, a partir do momento em que eu assumo uma estratégia proativa em relação a esse projeto, eu já sei quem eu quero atacar, eu já sei como é que eu quero posicionar o produto, com quem eu quero trabalhar, eu consigo margens muito maiores para o Flamengo, 3%, 4%, às vezes 5% mais do que no licenciamento convencional. Então, a gente consegue fazer muito mais dinheiro do que a gente conseguiria fazer normalmente com a venda de produtos. Gávea é uma quebra de paradigma e vem muitas outras Gáveas no sentido de modelos de negócio parecidos daqui para frente. Comunicação e conteúdo, a gente tem um vídeo aí para passar.
Bom, 3 pontos aí relacionados a esse vídeo, rapidamente. Como estava no vídeo, a gente tem aí o lançamento do novo site oficial do Flamengo no dia 30 desse mês ainda, estamos aí na reta final de um longo trabalho que vem desde o ano passado, que começou com a gente estudando os melhores sites de clubes de futebol do mundo. Então, a gente vai ter um site à altura dos melhores sites do mundo do esporte. Os senhores vão poder ver aí as funcionalidades. Dia 30, a gente sobe com o site novo. Vai ser um salto enorme em relação ao que a gente tem hoje. O e-commerce do Flamengo, muito importante, que era terceirizado, a gente retomou o controle. O controle agora está inteiramente com o Flamengo, e a gente já vem começando a desenvolver novas funcionalidades. O e-commerce é algo no que a gente aposta bastante como uma nova linha de geração de receita para o clube. O CRM, que eu já tinha dito antes, a montagem de uma equipe de dados e de inteligência dentro do departamento de marketing, que eu diria para os senhores, sem medo de errar, que não tem nada parecido em nenhum clube da América Latina. E na Europa, eu diria que a gente talvez a gente só fique atrás de top 10 na Europa, por enquanto. Então, essas são as principais novidades. Queria agradecer aqui e dizer que foi um prazer falar com todos.